Shalom, shalom, líder. Tudo bem? A graça e a paz. Deixa eu te perguntar, você está se doando, orando, servindo, se expondo, tentando gerar movimento na igreja, mas mesmo assim parece que ninguém entende o que você carrega? E pior, quem deveria caminhar com você ainda se distancia e até desconfia do seu zelo. Se isso está acontecendo com você, eu gostaria de convidar você a prestar atenção nessa, nessa palavra aqui que eu separei. Eu sei que tem muita coisa que pode parecer um chavão, mas se você acompanhar, você vai ver que tem chaves preciosas aqui que você pode tirar desse texto, tá? A base é exatamente como está aqui em cima: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Isso aqui Jesus falou quando falaram que ele estava expulsando demônios através de um demônio. Inclusive, vou até sublinhar aqui o nome desse demônio que ele citou, porque ele vai vir bem a calhar aqui, né? Coincidentemente. Basicamente, se você estiver em submissão com a sua liderança, eu sinto em te dizer, mas você não vai ter êxito, porque todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Isso é Bíblia. Então, a partir daí, você pode falar assim: ah, vou sair fora desse vídeo aqui porque não vai ter nada de novo para mim. Mas segura aí que você vai. Isso você já conhece, mas você vai ter um como resolver, como estar em submissão, mesmo com todas essas dificuldades. Então eu queria abrir com você aqui, medita comigo aqui, ó, em Eclesiastes 10. Aqui, ó, eu falei lá daquele demônio lá que apareceu, porque exatamente ele é citado aqui, né? Assim como as moscas mortas fazem exalar um mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia, né? Então, você pode ser um líder de êxito, você pode estar trabalhando demais, colocando muita energia, mas se tiver um pouquinho de estultícia nessa mistura, quem for sentir o cheiro não vai sentir um cheiro de perfume, tá? Vai exalar um mau cheiro, infelizmente, tá? Continuando aqui, ó, o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento, e diz a todos que é tolo, tá? O tolo, ele não consegue não declarar que é tolo. É muito difícil. Tem um outro versículo, Provérbios 17. Até anotei aqui para não perder. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. O que possui o conhecimento guarda suas palavras. E o homem de entendimento é de precioso espírito, né? Então o que acontece? Voltando lá no Eclesiastes 10. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo, né? Então, infelizmente, líder, se você está se posicionando, está vindo confusão na sua direção, você vai, quanto mais relevância você tiver, mais você vai ter que cumprir isso, tá? Mais você vai ter que se posicionar como humilde, tá? Para você conseguir estar em submissão à sua liderança, tá? E ele coloca aqui, ó, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão
É um remédio que aplaca grandes ofensas. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, com a sua liderança, se há ofensas, se há ofensas entre os dois, é porque não tem submissão. Porque a submissão é o remédio que aplaca grandes ofensas. Então, independente se o seu pastor, o seu apóstolo, o seu líder direto está certo ou errado, se tiver atrito entre os dois, se tiver choque, o espírito do governador vai se levantar contra você. Tá? Então, o que a Bíblia recomenda? Não deixes o teu lugar. Existem inúmeros exemplos na Bíblia de líderes que não estavam bem posicionados e levantaram-se contra discípulos e esses discípulos estavam errados, estavam certos. Só que também existem muitos exemplos de o discípulo estar errado e o governador, o líder, né, estar correto. Dependente de como está o seu caso, se você está certo ou se você está errado, não deixe o seu lugar. O que é deixar o seu lugar? Se você está se referindo aqui ao governador, o outro lado da moeda é o governado. Tem o líder, tem o discípulo, tem o liderado, tem o mentor e o discípulo, tá? Então, submissão, aquele que não é o cabeça da missão e está andando ao lado de um líder que é o cabeça da missão, ele tem que andar em submissão, tá? Se você não é o cabeça e você está andando ao lado do seu líder e ele está em uma missão, qualquer que seja, é a igreja local, é a missão dele, você está andando ao lado dele, você tem que andar em submissão, para não andar no reino dividido, tá? Então, continuando aqui. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador, tá? A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão aceitados em lugar baixo, tá? Então, aqui é uma chamada também para humilhação, a auto-humilhação, tá? Não é autocomiseração, é você se humilhar. Né? Nós temos um grande exemplo de Jesus, né? Que se humilhou e se colocou na forma de servo, tá? Mesmo ele não precisando ser, ele sendo Deus, ele se humilhou e se colocou até a forma de servo. Tá? Enfim, vi servos a cavalo e os príncipes andando na terra como servos. Aqui ele está falando que, no versículo 5, né, que ainda um mal que vi como o erro que procede do governador. Tá? Ele viu o quê? Servos a cavalo e príncipes andando como servos. Então, isso aqui é uma coisa que ofende muito os líderes submissos, tá? Que deveriam estar submissos, pelo menos. Ele vê pessoas inferiores a ele andando a cavalo e ele andando a pé, como servo. Né? Ou seja, aquela frase, o meu líder não me honra, ele não vê o que eu estou fazendo, eu estou fazendo aqui, eu estou dando sangue aqui e ele não consegue me enxergar. Né? E aí, olha a conclusão. Quem abrir uma cova, nela cairá. Quem romper o muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas. E o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Tá? Aqui, ó, nós temos 4 situações, tá, de trabalho onde quem se expõe no trabalho pode sofrer em cima do que ele está trabalhando. Ou seja, quem abre uma cova pode cair na cova. Quem mais pode cair numa cova, a não ser quem está perto da cova? Parece óbvio. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Ou seja, as cobras podem se esconder nas frestas do muro. Então, essa cobra vai morder quem? Quem rompe o muro. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas. Né? Ninguém pode se machucar.
com as pedras, por exemplo, um saco de pedras nas costas, a não ser quem transporta elas, né? E pessoas que estão próximas. E o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Olha o que ele fala logo em seguida. Se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então vamos voltar aqui. Ó. Quem abre uma cova e não tem sabedoria e não tem as ferramentas bem preparadas, pode cair nela. Quem rompe o muro e não tem sabedoria e não tem as ferramentas bem trabalhadas, pensando em não ser picado por uma cobra, pode receber uma picada de cobra. Aquele que transporta pedras sem sabedoria e sem ferramentas apropriadas, por exemplo, um carrinho de mão, ele pode se machucar com as pedras. E o que racha lenha, entendeu? Sem habilidade, sem sabedoria e sem a ferramenta bem trabalhada, se expõe ao perigo. Então, para que redobrar a força se você pode parar e afiar o machado? Uma pergunta. Tá? Continuando, seguramente a serpente morderá antes de ser encantada e o falador não é melhor. Aqui nós temos uma segunda aparição, tá, de uma questão aí demoníaca contra pessoas que não estão posicionadas em submissão, tá? Primeiro nós falamos das moscas, tá? Que atrapalham, e agora a gente está falando da serpente, tá? Então, nós que temos o nosso adversário como a serpente, devemos saber como a serpente funciona. Você sabia que o encantador de serpente, ele domina a serpente? Ele toma umas picadas da serpente, sim, mas ele já tem antídoto. Ele sabe quais são os antídotos para a picada de serpente. E ele sabe como subjugar a serpente. A serpente tem que estar embaixo dos nossos pés e não morder no nosso calcanhar, como foi falado para ela fazer. A serpente, ela vive de comer o pó da terra, e nós viemos do pó da terra. Entendeu? Então, a origem do homem, a serpente, ela quer comer o homem desde a sua origem. Essa é a maldição da vida dela. Tá? Então, continuando aqui, isso aqui dá para expandir demais, tá? Mas aqui, nas palavras da boca do sábio, a favor. Porém, o tolo, os lábios do tolo o devoram. Então, aqui voltando a falar daquela questão do tolo, né? Entre o sábio e o tolo, sobre ficar calado na hora certa, tá? Então, nas palavras do sábio, da boca do sábio, a favor, tá? Ou seja, só é sábio se sabe abrir a boca na hora certa, tá? O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim do seu falar um desvario péssimo, que ele está se referindo aos lábios do tolo, tá? Continuando, o tolo multiplica as palavras, porém o homem não se sabe o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele? Então, entre outras palavras, o tolo fala muito e não sabe nem o que vai acontecer. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade. Entendeu? Então, é aquela questão que nós falamos também de saber fazer o trabalho, certo? De saber afiar o machado. Então, continuando, aqui voltando a enfatizar a questão da liderança. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para a bebedice. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes,
e o vinho produz alegria. E por tudo o dinheiro responde. Tá? Então aqui ele está falando sobre princípios, sobre verdades referentes a quem governa. Então, ai de ti quando teu rei é uma criança, quando os príncipes comem de manhã, ou seja, logo de manhã o cara já se farta, ele vai passar o dia totalmente saciado. E bem-aventurado a terra, por outro lado, quando o rei é filho de nobres e os príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para se empanturrar. Então vamos lá, por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. O que significa? Quando você tem um governo ruim, um rei criança, como foi falado lá, e os príncipes que comem para se empanturrar, o resultado deles vai ser de preguiça e de fraqueza no teto. E a fraqueza do teto da casa vai ser a consequência da preguiça. E pela frouxidão das mãos, a casa goteja. Então vai acabar entrando num círculo aqui. Preguiça, teto fraco, mãos frouxas, casa gotejando, ou seja, não tem reparo na própria casa e a própria casa vai se implodindo aos poucos. Para rir se fazem banquetes e o vinho produz alegria, né? E por tudo o dinheiro responde. Se você tem liderança imprudente, a vida vai ser risada nos banquetes, alegria através de vinho e dinheiro respondendo por tudo, certo? O que significa isso? Se você tem bebedice e príncipes que comem de manhã, no sentido de acorda, tem a provisão, então não vou nem buscar mais provisão, já está tudo certo. Vai ser festa através de festa, festa atrás de festa, uma festa depois da outra. Vinho produzindo alegria. E qualquer coisa o dinheiro responde por tudo. Tá? Só que uma hora isso pode acabar. Então, se não houver prudência, quando vier o tombo na hora, depois disso aqui, é um tombo muito grande. Tá? Então, assim, qual é o problema de ter festas? Nenhum. Qual é o problema do vinho e da alegria? Nenhum. E qual é o problema de pagar as coisas com dinheiro? Nenhum. O problema é que aqui ele está se referindo a quem? A preguiça, aos nobres, ou aos reis, crianças e aos príncipes que comem de manhã. Tá falando aqui, nesse caso aqui, junto com a bebedice. Então, no contexto, isso aqui está trazendo no sentido pejorativo. É bom se alegrar? É bom se alegrar. É bom ter o dinheiro e pagar as coisas? Com certeza, é excelente. Agora, se não houver responsabilidade para ter momentos de festa, nós sempre temos que celebrar, mas sempre temos que celebrar com a responsabilidade, para não celebrarmos demais e a ponto de não estarmos prontos para novas conquistas. Então nós temos que ser regrados. Isso aí também é um ponto de sabedoria, tá? Mesmo com tudo isso, citando defeitos dos reis, a conclusão aqui é uma conclusão muito assustadora. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, e nem tampouco no mais interior das suas recâmaras amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícias do assunto. Então o que acontece? Em resumo de tudo, aqui vai ter um novo ser que foi falado. Um no começo, sobre as moscas. Um no meio, que vai falar que a serpente vai te morder. E um no final, que vai falar que os seres alados, tá? Aves dos céus vão levar a sua voz. Então aqui ele está se referindo a três
princípios demoníacos, 3 formas de ação demoníaca que pode te atrapalhar, líder, na sua liderança, em submissão a um líder, mentor ou apenas organizador do projeto que você está. Essa palavra não é para o apóstolo, não é para o missionário, tá? É para quem está em sujeição à liderança local, tá? Se você tem um líder e você está tendo dificuldades, tá? Agora, se você é o líder da missão, você se enquadre aqui como o rei, tá? Como o governador. Aqui eu não estou falando para o rei e para o governador, estou falando para o discípulo ou o liderado, o que está sob a missão desse líder, tá bom? Então, nem em seu pensamento amaldiçoes ao rei. Então, quantas vezes você não compreendeu e está amaldiçoando seu pastor, seu apóstolo, o seu líder, enfim, na igreja, você está falando dele no seu particular. E você não está compreendendo que existem demônios que estão se alimentando disso e estão levando essas informações para frente. Entendeu? Então, a minha dica para você, seja sábio. Se posicione de coração em prol da sua liderança. Ah, mas eu estou fazendo aqui, meus líderes não estão observando. Senta com eles e fala assim: líder, vem cá. Imagina que eu fosse começar do zero. O que eu te atrapalho? Se fosse para mim reformar aqui, para mim fazer o melhor que eu posso fazer, seja honesto comigo. O que eu te atrapalho? Entendeu? Eu quero só te ajudar. Se eu faço isso, eu na minha cabeça acho que estou te ajudando. Mas estou te ajudando ou estou te atrapalhando? Entendeu? Porque cada líder, ele pensa de um jeito. Cada líder coloca prioridade em uma coisa diferente de outro. Então, os líderes são muito individuais. Eu posso ter um líder que ele goste de debates, e eu posso ter um líder que ele odeia debates. Eu posso ter um líder que gosta de quem contrapõe a ideia dele para ele ter novas ideias ou para ver se tem alguma falha na ideia dele. E eu posso ter um líder que ele não gosta de que contraponha, ele gosta que você somente apoie a ideia dele. Existe um líder que fala: olha, eu tenho uma ideia e eu quero ver se esse projeto vai dar certo. Né? E a minha ideia é essa e essa e essa. O que vocês acham? E tem um líder que fala: Deus falou comigo e vai ser assim. Então, você decidiu. Eu estou em submissão a esse líder. Decidiu? Então, esteja de corpo e alma e espírito em submissão. Então, decida de corpo e alma. Eu estarei em submissão a esse líder. Corpo, alma e espírito, né? Estarei em submissão a esse líder. Eu quero estar aliançado com ele. Então, para estar aliançado, você precisa de suprir a necessidade dele do jeito que ele quer que se seja suprido. Não do seu jeito. Quando for o seu turno de ser o governador, de ser o rei, aí as regras são suas. Veja, por exemplo, Josué. Josué é um grande exemplo disso. Josué não tem nada a ver com Moisés. Nada a ver. Josué era um cara de guerra, um cara estrategista, um cara de geografia. Moisés era um cara de leis, era um cara do profético, era um cara da presença de Deus. Entendeu? Josué, ele soube se posicionar em sujeição ao que Moisés falava, em submissão ao que Moisés falava. Só que quando foi o turno de Josué, foi totalmente diferente. Então, se posicione da melhor forma. Não que você gosta, não da melhor forma que você gosta, mas da forma que o seu líder gostaria que você se posicionasse. Porque aí sim ele vai conseguir contar com você. Tá bem? Então, espero ter te ajudado. Deus te abençoe nesse projeto de liderança que não é fácil.
eu sei muito bem, mas seja honesto com Deus e seja honesto com seus líderes, tá? E ó, nem ainda no teu pensamento só amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior da sua recâmara amaldiçoes o rico, ok? Deus te abençoe.